Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais alguns estudos nos versículos bíblicos, aleluia. E eu vou aproveitar essa oportunidade do estudo de hoje, mais uma vez, para falar do livro em revista, Glória ao Teu Nome, que é analisando o dia a dia da igreja à luz das Sagradas Escrituras, escrita pelo pastor Carlos Roberto Silva, glória ao teu nome, lá da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, glória ao teu nome. O título é A Sede do Poder, glória ao teu nome. Então vamos lá, fazer. Em Mateus 6, capítulo 13, fala bem assim: E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo citado à primeira vista deixa uma interrogação na mente de muitas pessoas, por uma mera questão de interpretação rasa do texto, sem uma exegese mais atenta. Já vi interpretações da frase, mas livra-nos do mal, como uma oração genérica referindo-se aos males gerais da vida. Por exemplo, acidentes naturais, doenças físicas, acidentes causados pelas intempéries da própria natureza e motivos afins. Na realidade, se assim fosse, a mesma não faria sentido, estaria totalmente fora do contexto, considerando-se a frase anterior, e não nos induz à tentação, e a posterior, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, a citada. Então, qual é o mal que o Senhor nos orientou a orar pedindo livramento? Fica claro e evidente que o Senhor referia-se aqui ao mal original da tentação de que se querer ser superior ou ter mais do que está estabelecido pela vontade de Deus. Referia-se ao ato maligno de Lúcifer no céu. Afinal de contas, a raiz de todos os males, o que fez que ele se tornasse em Satanás, é por isso que o mesmo lançado é precipitadamente, levando consigo uma terça parte dos anjos em sua sandice, originando assim a primeira rebelião, racha ou divisão que se tem conhecimento na história. Isto quer dizer que todas as vezes queremos ser além do que somos, queremos tirar algo de alguém, conspurcando, manipulando, fazendo do proselitismo das nossas ideias em detrimento de outrem, motivado simplesmente pelo nosso anseio do poder e de ser maior. Estamos utilizando o mesmo princípio de Satanás. A atitude está reprovada pelo Senhor, por isso é o princípio original de todo o pecado e desgraça humana. Todos os problemas que temos na família, no mundo secular, eu mesmo na igreja, se analisarmos profundamente, chegaremos inevitavelmente a uma luta por poder, seja de caráter financeiro, por mando ou comando, por problemas de ordem sentimental ou similares. Por esse motivo, acontecem maiores rachas e divisões de famílias nos grupos sociais, empresariais ou políticos, reinos, até igrejas e ministérios. No caso da igreja, a miséria é muito maior, pois o que diz na Bíblia Sagrada, em Mateus 16, versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como lutaremos contra o inimigo se utilizamos os seus princípios, bem como suas próprias armas de guerra? As justificativas são as mesmas: a injustiça, erro com os outros, o tempo do outro que já acabara e o meu direito que é maior. Tenho a impressão que nessa linha de pensamento o erro dos outros nos dá também direito de errar. O que está escrito na Bíblia
Um exemplo, em Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvermos desfalecido. E em Jeremias 51:10, o Senhor trouxe a nossa igreja à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. E em Salmo 65, versículo 5, com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Então, querida Irmandade, não há razão nem motivo para agirmos de forma errada, mesmo que seja da nossa própria defesa, toda vez que a única forma de nos defendermos for tomar atitudes contrárias à palavra de Deus. Deveremos sofrer o dano e confiarmos na justiça de Deus. Veja a orientação do apóstolo Paulo aos coríntios que viviam digladiando dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Na verdade, já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Davi, ungido a rei por vontade soberana do Senhor, sabendo que Saul já estava fora da vontade de Deus e procurando tirar-lhe a vida, não ousou fazer o mesmo, ainda que estivesse em total e confortável situação para fazer, e do ponto de vista com razão para agir. Lá em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, está escrito assim: E disse aos seus homens, ó Senhor, me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor Jesus. Aleluia. Creio que quando agimos, perdemos legitimidade e autoridade para lutarmos contra Satanás, pois abandonamos os princípios do Senhor e adotamos os princípios dele para a nossa vida. Nesse caso, nos vendemos em troca dos seus princípios e, portanto, passamos a ser aliados dele na nossa guerra espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos que rever nossas atitudes, Irmandade. Por isso, quantas orações não respondidas, quantos milagres aguardados que nunca acontecem, quantos trabalhos emperrados que não saem do lugar. Aí surge a segunda tentação de poder, de criar movimentos fictícios do Espírito, que na verdade não tem a ver com o Espírito Santo. Mas, mesmo assim, o fazem na tentativa de juntar multidões, criando ambiente propício para a mídia e, para tanto, acabam inventando milagres verdadeiros, estelionatos espirituais, adentrando também no campo das heresias e de falsas revelações, cumprindo aí a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo da luz. Então, aqui o pastor ele termina bem assim esse capítulo do livro com a mesma palavra de início, Mateus 6, versículo 3. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, deixa Deus adentrar no seu coração e que você faça tudo guiado por Deus. Cuidado na sua igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, que é da liderança.
Saiba trazer a igreja de maneira espiritual, aleluia. Quando vocês fazem ações, aleluia, sociais, quando vocês vão lançar uma campanha, não se esqueçam também de ir nas casas daqueles necessitados, aleluia. Tem famílias que estão aí desprezadas pela sociedade, que precisam de uma oração. Aqueles missionários antigos, servos de Deus que estão acamados, que precisam receber uma visita. São essas pessoas que você tem que ir lá visitar também. Comunidades, aleluia, fazer a evangelização ali. Tem muitas pessoas carentes, ajudar o próximo. Então é isso que nós temos que fazer, aleluia. Dentro da igreja nós aprendemos, mas se você vai para fora, você está semeando a semente que Deus colocou dentro do coração, da mente e alma. Então reflita nisso. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.